Oi, para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, ative o sininho que eu sempre estou postando notícias e coisas interessantes, inclusive sobre mudanças na legislação. Hoje eu vou falar sobre a tal da PEC da Previdência. O que é, afinal, essa PEC da Previdência, essa reforma? Por que é que está acontecendo essa reforma? O que é que o governo quer com isso, tá? Então, eu vou explicar alguns pontos positivos, outros não tão bons, mas para deixar você entendendo mais ou menos o que é essa tal dessa PEC, o que é que a reforma vem trazer de mudança, porque, na verdade, a PEC é uma reforma na legislação previdenciária. E essa reforma é em relação aos benefícios de aposentadorias, a pensões e aos benefícios assistenciais também, como, por exemplo, o LOAS, que são para pessoas de baixa renda, tá? Um dos principais objetivos da reforma da Previdência é a igualdade, tá? A igualdade entre contribuintes, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. Porque atualmente existe dois regimes: o regime geral da Previdência Social e o regime público da Previdência Social, tá? Que o primeiro são dos trabalhadores da iniciativa privada e o segundo são dos trabalhadores da iniciativa pública. E esses regimes têm tempos diferenciados de contribuição, idades diferenciadas, e a nova reforma da Previdência, ela vem trazer uma igualdade de regimes, para não haver mais diferenças, nem em relação a os requisitos para concessão de aposentadoria, como também ao teto, ao limite. Essa reforma ela vem limitar o valor da previdência. Por exemplo, alguns servidores públicos recebem acima do teto do INSS, que atualmente está mais ou menos em 5.600, mais ou menos isso. Tem servidores que são aposentados e recebem muito mais do que isso. Então, uma das coisas que a reforma vem trazer é esse limite, tá? Existe um limite aí em relação à percepção do valor da aposentadoria, tanto para o contribuinte individual, particular, afiliado ao regime geral da Previdência Social, quanto para o contribuinte servidor público, tá bom? Os dois regimes continuarão existindo, porém o governo quer igualar as regras, tá bom? Tanto de um quanto do outro, para não haver discriminação. Unificação das alíquotas, uma alíquota menor para quem ganha menos e uma alíquota maior para quem ganha mais. Segue essa regra: quem paga mais é quem ganha mais, quem paga menos é quem ganha menos. Por exemplo, se você contribui e hoje paga uma alíquota de 8% em cima do valor do salário mínimo, você vai passar a pagar 7,5%. Vai diminuir 0,5%. Já quem paga 11% vai chegar a pagar quase 12%, 11,68%. Ou seja, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, tá? Uma outra coisa boa é que vai mudar todas as regras de aposentadoria, como eu falei anteriormente, tanto para os aposentados da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. Uma coisa que a reforma da Previdência quer é extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição, caso seja aprovada a reforma da Previdência. Uma outra coisa é em relação ao direito adquirido. Isso tem tirado o sono de muita gente. Vocês precisam ter calma. Primeiro, a reforma da Previdência não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Primeiro, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para uma comissão especial, depois vai para a Câmara. Depois que é aprovada na Câmara, vai para o Senado,
depois é promulgada e então sim é aprovada e começa a valer. Isso vai ser um processo longo. E outra, muita água vai rolar por baixo dessa ponte, sabe por quê? O governo teve que abrir mão de 4 pontos que os parlamentares chamam de jabutis, que queriam que tirasse do texto da reforma da PEC para que o mesmo fosse aprovado. Então o governo já abriu mão de 4 pontos. E daqui para que seja realmente feita a votação, muita coisa pode mudar ainda no texto. O texto não é definitivo, o texto está sendo analisado, então não tenham pressa, porque isso só vai começar a vigorar, a mudança vai ocorrer sim, vai ocorrer até porque o Brasil precisa. Hoje, o Brasil não tem como me aposentar no futuro. Eu não tenho garantia que no futuro eu vou conseguir me aposentar por conta do rombo da Previdência. Não tem dinheiro, não tem dinheiro para as pessoas se aposentarem. Por isso que tem que ser feita uma reforma urgente mesmo na Previdência Social. Claro que essa reforma está sendo feita com cautela, com análises, com mudanças, tira uma coisa, vamos abrir mão de outras. Tudo isso está sendo analisado pelo governo, pelos parlamentares e tudo indica que essa lei só vai ser aprovada lá para o final desse ano de 2019, entende? E mesmo, um exemplo, ela sendo aprovada em outubro de 2019, foi aprovada, promulgada, começou a valer em outubro de 2019. As pessoas nesse ano de 2019 que já preenche todos os requisitos para a concessão de aposentadoria ou para a concessão de pensão por morte, não vai se enquadrar nas novas regras da legislação previdenciária, porque essa pessoa já tem o direito adquirido. Então não adianta você correr, você querer ir atrás dos seus órgãos ou do INSS para querer se aposentar com medo de ser prejudicado, que você não vai ser prejudicado, porque existe o fator do direito adquirido e isso é preservado. Isso vai ser preservado. Então tenha calma, espere a mudança chegar para você tomar uma decisão, para você, porque tem pessoas que estão pleiteando a aposentadoria e estão deixando de ganhar dinheiro com esse medo iminente de que seja prejudicado com a reforma. A reforma vai ocorrer, isso é fato. Mas o que não vai ocorrer é o prejuízo das pessoas que já preenchem os requisitos para a concessão de aposentadoria ou se o óbito ocorreu antes da aprovação da reforma. Então, as pessoas também que vão requerer pensão por morte não vão ser prejudicadas. Agora vamos falar sobre uma alteração significativa que não existe hoje na nossa Previdência Social, que vai passar a existir, que em relação ao segurado rural, contribuinte individual e trabalhador avulso. 3 categorias vão passar a contribuir, tá? Homem 60 anos de idade, com 20 anos de contribuição, e mulher também com 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. Isso é uma novidade trazida pela PEC. Uma outra coisa é que não é um ponto muito positivo, mas que infelizmente está no texto da PEC e que provavelmente vai ser aprovado, que vai ser em relação aos professores. Os professores, eles vão ter que trabalhar um pouco mais para se aposentar. Por exemplo, o professor, tanto homem quanto mulher, só vai poder se aposentar com 60 anos de idade e no mínimo 30 anos de contribuição. Que são esses tais jabutis que foram apontados pela imprensa como um termo usado pelos parlamentares em relação à retirada de algumas coisas do texto da PEC
para que o mesmo fosse aprovado posteriormente. Retirada da obrigatoriedade, contribuição de FGTS para trabalhadores aposentados que ainda continuam na ativa e também a retirada da obrigatoriedade da multa de 40% para esses trabalhadores aposentados na ativa quando forem desligados da empresa. Porque a gente sabe que muita gente se aposenta e continua trabalhando, porque a aposentadoria no Brasil existe um teto, um limite. E nem sempre a pessoa consegue manter um padrão de vida com aquele valor da aposentadoria. Então, é bem verdade que a maioria das pessoas que se aposentam acabam retornando ao mercado de trabalho. E aí, o texto da PEC incluía a obrigatoriedade tanto do FGTS quanto da multa. Mas os parlamentares bateram o pé e pediram para retirar essa obrigatoriedade. Outro ponto, que também foi chamado de jabuti, foi em relação à definição do Foro de Brasília para dirimir quaisquer ações judiciais relativas à reforma da Previdência. Eles pediram para tirar também do texto da PEC esse ponto. Pediram também para retirar a aposentadoria compulsória, não seria mais regulada pela Constituição Federal, e sim por lei complementar. Isso não é bom. É bom que a aposentadoria compulsória esteja lá na Constituição, porque se abrir brecha para que a aposentadoria compulsória seja definida através de lei complementar, os ministros podem ser beneficiados com uma lei complementar que diminua a idade para aposentadoria compulsória. Então, ao meu ver, é bom deixar isso quieto. Os parlamentares foram inteligentes para que isso não fosse mexido. O quarto e último ponto, que é chamado de jabuti, foi em relação retirar do texto que deixasse nas mãos do executivo qualquer proposta de alteração da reforma da Previdência, tá? Isso também foi pedido para retirar do texto. O resto, vamos aguardar os próximos capítulos, como é que vai ser, se vai aprovar, se não vai, o que é que vai aprovar, se ainda vai mudar alguma coisa antes de ser aprovado, né? E vamos aguardar e torcer para que realmente seja uma reforma que venha a sustentar os futuros aposentados, que somos eu e você, os nossos filhos, nossos netos, enfim, né? Que seja um sistema realmente sustentável, que hoje o sistema está inviável. Então, eu concordo com a reforma. Infelizmente, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Infelizmente, tem alguns pontos negativos, mas vamos focar nos pontos positivos, porque são esses pontos positivos que, no final das contas, vai melhorar e muito. A expectativa é de melhora para toda uma população após a aprovação dessa reforma. Então vamos torcer para que tudo dê certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no meu canal e logo mais eu estarei postando mais vídeos, tá bom? Beijos!